Vamos falar de vacina. Vamos trazer aqui as informações com ele, Guilherme Pierangeli, trazendo os detalhes sobre a efetividade das vacinas aqui em Campinas. Agora há pouco, né, Guilherme Pierangeli já trouxe um pouco desses novos números, né, do balanço da cobertura vacinal em Campinas. Importante que de 55 anos para cima, o número já atingiu 100% ou mais. Tá falando aqui de 50 a 59 anos com a primeira dose, né? Já aplicada em 100% dessa população, e acima disso a gente fala de 124%, 139%, chegando até 162%, como a gente já havia noticiado há muito tempo. Agora, quando a gente pegar a segunda dose, aí o número é bem menor, de 55 anos a 69 anos, ainda não atingiu, né, 100%, 65 a 69, quase 50% com a segunda dose, de 60 a 64, 24%, e de 55 a 59, 9,7%. Depois a gente traz mais detalhes sobre esses balanços aqui na CBN em Campinas, mas o Guilherme traz pra gente como a primeira dose e depois dessa cobertura vacinal tem ajudado a diminuir o impacto de mortes, né, e hospitalização aqui na cidade, né, Guilherme? Isso, Paradela, bom dia para a Lilian e todos que nos ouvem e nos assistem no CBN Campinas. Esses dados foram apresentados na live de ontem do prefeito Dário Saad, o secretário municipal de saúde, Lair Zambon, apresentou esses dados importantes sobre o efeito da vacinação em Campinas em relação ao número de óbitos por Covid-19. O secretário apresentou gráficos apresentando taxas de mortalidade e índices de vacinação em 4 faixas etárias, todas acima de 60 anos, e em todas essas faixas etárias apresentadas, o número de mortes por Covid-19 despencou conforme a vacinação avançou. Na faixa etária de pessoas com mais de 90 anos, o número de mortes caiu de 30 no pico de março para 10 neste mês, sendo que 156% deste público está com a imunização completa. Então, conforme a vacinação avançou, o número de mortes foi caindo. Na faixa etária de pessoas entre 80 e 89 anos, a queda é ainda maior, de cerca de 120 óbitos no mês de março para pouco mais de 20 em junho. Isso também com mais de 100% das pessoas com imunização completa, são 123% entre 80 e 84 anos e 146% entre 85 e 89 anos. Então, uma queda considerável de 120 para cerca de 20 pessoas, 20 óbitos nessa faixa etária em março para junho. Entre 70 e 79 anos foram 160 mortes em março contra menos de 20 em junho, uma queda também bem acentuada, e essa faixa etária tem imunização entre 122% e 129%, varia, né, na divisão de 75 a 79 e de 70 a 74, ou seja, de 70 anos para cima, Campinas ultrapassou de longe a população já totalmente imunizada. Esses números vão explicar por que tem mais de 100%. Porque a estimativa da prefeitura foi superada. Por exemplo, se houve a estimativa de vacinar 100 pessoas e 120 foram vacinadas, então você vacinou 120% do estimado, e assim funciona então esse número. Então, de 70 anos para cima, toda a população de Campinas já tomou as 2 doses e houve uma queda considerável nas mortes. O secretário de saúde, Lair Zambon, comentou esses números. Vamos ouvir. A partir do momento que nós estamos com mais de 100% vacinado, começa a haver uma queda importante da mortalidade, mostrando a nítida relação do efeito de vacina e da mortalidade. Realmente, a vacina funciona. Já entre 60 e 69 anos, a vacinação ainda não está concluída para a maioria, pois nessa faixa etária houve um uso maior da AstraZeneca do que vinha tendo nas faixas etárias anteriores, e isso provocou, tem intervalo maior, né, em relação ao Coronavac. A AstraZeneca é de 3 meses o intervalo, por isso não há ainda a maioria com imunização completa entre 60 e 69 anos. Essa faixa etária ultrapassou bastante o estimado para a primeira dose, mas para a segunda dose só a vacinação completa para 24,7% entre 60 e 64 anos, e para 49% para quem tem entre 65 e 69 anos. Então, não chegou nem a 50% ainda de imunização completa para quem tem 60 a 69 anos. Mesmo assim, com a imunização ainda incompleta, também houve queda considerável nas mortes após o avanço da vacinação.
de mais de 160 mortes em março para este público, para pouco mais de 40 em junho. O secretário destacou essa queda mesmo com a imunização incompleta e também apresentou uma perspectiva positiva para os próximos meses. Mesmo com essa porcentagem de vacinação completa, mortalidade, o que caiu já nessa faixa etária. Isso mostra que se nós conseguirmos vacinar mais 100 mil de primeira dose, em torno de 100, 120 mil pessoas de segunda dose, nesse próximo mês de julho, muito provavelmente agosto será o início realmente da queda da doença entre nós. Então, é um impacto muito importante da vacinação em relação à mortalidade nesse público com 60 anos ou mais. Há quem possa alegar que os óbitos vêm caindo no geral desde março realmente, mas muito também por conta desses números que acabam puxando os óbitos, até porque o número de casos, a média móvel, está em 394 casos por dia, é uma das mais altas, inclusive mais alta do que no mês de março aqui na cidade, ou seja, tinha menos casos e mais óbitos. Agora, mesmo com mais casos, a mortalidade está menor aqui em Campinas, para dela. Ok, muito obrigado, Guilherme Pierangeli. Lembrando, o agendamento está fechado aqui em Campinas. Mas assim que reabrir, busque o agendamento, busque a vacina e busque a segunda dose. E não escolha a vacina, tá? Não escolha, como esses dados mostram, todos os imunizantes disponíveis têm eficácia, porque isso é a soma de todos eles, né? Esse resultado é a soma de todos. Lembrando que a gente tem vários sendo aplicados aqui em Campinas. Então, tome a vacina é a solução, tem saída e precisamos, se estiver disponível, buscar por ela.